Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar mais um pouquinho da gestão do clima organizacional nas empresas. Estamos aí o tempo todo navegando por esse tema, por esse conhecimento, mas é muito importante que as empresas saibam fazer a gestão, né, do clima organizacional. Essa gestão é importante porque envolve diretamente o desempenho de lucratividade e desempenho individual em relação às tarefas, né, o desempenho próprio dos trabalhadores nas suas atividades, enfim, nos seus departamentos ou setores. Por isso que nós sempre reforçamos essa questão de que a gestão tem uma participação muito forte nesse processo de avaliação, porque todos os dias nós nos deparamos com situações problemáticas, todos os dias nós superamos desafios, atingimos metas, cumprimos a nossa missão. E muitas vezes o ambiente não é propício, muitas vezes o ambiente não é o mais adequado, é o mais favorável, mas nós sempre estamos desempenhando a nossa função. Então compete a quem está lá atrás dos bastidores, na alta cúpula, garantir que as pessoas tenham sempre momentos de motivação, momentos de autoestima, né? Momentos de felicidade, alegria, né? Mesmo sabendo que nós teremos tensão, teremos até angústia, sofrimento, conflito, mas é sempre importante garantir momentos, fases, etapas mais agradáveis, porque senão as pessoas não vão tolerar, não vão resistir e certamente vão querer ficar longe de tudo isso, dessa turbulência, desse turbilhão de coisas que acontecem diariamente nas nossas empresas. Então vamos lá, avaliação do clima, como avaliar? Vamos ver aqui algumas ferramentas, os instrumentais para se avaliar o clima. O que tem que aparecer? Quais são os instrumentos necessários para avaliar o clima? E objetivos da avaliação. Olha a cara desse rapazinho aqui, dessa imagem, está assustado, né? Esse nosso companheiro aqui está um pouco assustado em relação a isso. Os objetivos da avaliação, os melhores possíveis. Corrigir. Ah, professor, mas em quanto tempo tem que se avaliar o clima? Isso vai depender muito da perspectiva do Departamento de Recursos Humanos com os gestores em suas áreas. O interessante é que, ano a ano, o clima possa ser avaliado. Por quê? Porque existem mudanças socioeconômicas, mudanças na política interna, política externa do país, muitas vezes retração na economia ou a ampliação, a economia expande, né? A expansão da economia como um todo, isso vai trazer coisas diferentes para a empresa, no modo geral. Então, as influências externas, que nós vamos apresentar aqui alguns exemplos. Enfim, tudo isso vai trazendo, ano a ano, novas perspectivas para os seus colaboradores, para os seus funcionários. Se for o caso, pode ser feito até a cada 6 meses, mas não existe uma regra específica que determine isso. O melhor de tudo é sentir. Quem deve sentir isso, ter o feeling, a perspectiva de que é necessário, é a gestão. Quando verifica o quê? Queda na produtividade, insatisfação, a troca de funcionários o tempo todo, pessoas que entram e saem da organização muito rapidamente, não conseguem criar raiz, como se diz no ditado popular, né, entre aspas, criar raiz numa empresa. Na época dos meus pais, por exemplo, dos meus avós, eu certamente sou muito mais velho que vocês estão me assistindo, ficava-se em torno de 15, 20, 25 anos em uma única empresa. Hoje, na realidade de vocês que me assistem, que são muito mais jovens, as pessoas já não mais ficam em uma empresa 15, 20, 25 anos. O tempo de permanência em uma organização mudou muito nas últimas décadas para cá. Então, em alguns casos, existem sim pessoas que trabalham por 10 anos, 12 anos, existem, mas não são mais a maioria, já não são mais a maioria. A maioria trabalha e permanece por períodos menores de tempo nas organizações. Obviamente, pessoal, lembrando que isso não é uma regra, é apenas uma constatação com base nas próprias estimativas e indicadores do mercado de trabalho como um todo. Mas vamos adiante, preste atenção. Quais são os instrumentos para avaliação do clima organizacional? Ora, eu preciso avaliar o clima. Então, como é que eu vou fazer para avaliar esse clima? Muito bem, eu vou precisar de um questionário que pode ser eletrônico, né, ou físico. Um questionário de pesquisa que vai ter perguntas divididas em blocos, de acordo com as variáveis que eu quero estudar, de acordo com os indicadores que eu quero medir, e esse questionário será entregue a todos os profissionais da empresa.
indistintivamente. Então, muito bem, ele deve conter instruções de preenchimento, ou seja, um cabeçalho que explique como preencher aquele questionário, se é para marcar X, se é para printar o quadro, o quadrinho, se é para fazer um círculo, enfim. Lá estarão as instruções necessárias para que você preencha um questionário visando identificar o clima organizacional da empresa. Você tem lá identificação da unidade do respondente, ou seja, ele precisa ser identificado, setor, departamento, unidade, filial, matriz, subsidiária, enfim, onde ele trabalha, qual é o local desse respondente, qual é a unidade que ele pertence. O questionário em si, estruturado. Por que estruturado? Porque tem uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, uma sequência lógica, cronológica, racional, dentro do espaço de tempo que vai ser dado ao profissional para responder. Então ali você tem perguntas sequenciais, cada pergunta ou grupos de pergunta serve para medir determinadas variáveis, né? Você tem ali os indicadores que fazem parte das perguntas e eles precisam ser avaliados em uma sequência. Você precisa confirmar aquele fenômeno. No ambiente de trabalho eu me sinto pouco satisfeito. Então, que indicador que eu estou querendo medir aqui? Satisfação. Satisfação no trabalho. Esse é o meu indicador, que está explícito nessa pergunta que eu acabei de fazer. No meu trabalho, mas na verdade não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. Você vai concordar ou discordar daquela afirmação. É uma afirmação, certo? Então, muito bem. Espaço para sugestões. Tem que ter espaço para sugestão. O indivíduo tem que manifestar a sua opinião. Estou satisfeito no trabalho, porém acho que se fosse feito tal coisa, eu teria melhores condições e desempenharia muito melhor. Sugestão. Folha de resposta, se o próprio questionário não proporcionar esse escalonamento de perguntas, enfim, com as respostas, eu preciso ter um espaço, uma folha de resposta, para que o meu profissional colaborador traduza o seu sentimento, a sua emoção, ali naquele questionário. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, não é? Quando e como fazer a avaliação do clima organizacional? Quando devemos fazer? Aqui o quando tem que pensar um pouquinho também, não só na questão do tempo, mas o quando, o momento. Tá? Isso significa o quê? Eu não posso ou não devo fazer uma pesquisa de clima organizacional em tempos de crises severas, porque os ânimos estarão acirrados, as pessoas estarão extremamente estressadas. Eu preciso buscar um ponto neutro. Eu não posso fazer uma pesquisa de clima organizacional quando acabou de haver trocas generalizadas em posições de comando, posições estratégicas da empresa. Porque você vai ter um funcionário colaborador com medo, com receio, inseguro. Certamente a sua resposta também transmitirá isso. Eu não posso aplicar uma pesquisa de clima organizacional quando a empresa está num período de extrema satisfação, no ápice de suas vendas, no ápice dos seus negócios. Ela acabou de adquirir, de comprar uma concorrente, os principais fornecedores, ela domina esse mercado. Eu digo isso, pessoal, no ato, né, no momento, quando o momento se concretiza. Aí você não deve, você precisa esperar um determinado período de tempo para aplicar essa pesquisa. Porque no ato, no momento que a empresa acabou de conquistar uma outra, atingir uma meta praticamente inatingível, a sua marca, imagem repercute muito bem no mercado consumidor, as pessoas estão falando muito bem do seu produto ou serviço, todos os funcionários tendem a responder positivamente ao questionário. E eles acabam esquecendo os problemas que existem, por menor que sejam, e acabam não manifestando isso no questionário. Então você perde a chance de melhorar aquele problema, por menor que seja, mas que está presente ali na organização. Então cautela, momentos de neutralidade. Nem tanta euforia, nem tanta tristeza, momentos de equilíbrio. Quando o mercado passa aí por severas mudanças, problemas, né? A empresa está com falta de recurso, de dinheiro, está com muitas dívidas, obrigações a pagar, a cumprir. Você está num clima tenso, nervoso. Um período de demissões dentro da organização, muitas pessoas sendo demitidas, setores e departamentos sendo fechados, e você vai lá e aplica a pesquisa de clima. O que vai acontecer com a tua pesquisa de clima? Uma pesquisa totalmente negativa, ruim, baixo astral. Ninguém vai responder coisa boa se está passando por um momento de demissão. Eu estou com medo, eu estou inseguro.
Por que eu vou responder coisas boas? Eu estou infeliz e vou manifestar a minha insatisfação e a minha insegurança, infelicidade nesse questionário de pesquisa. Tudo certo? Tranquilo, não é? As variáveis externas e sua influência na avaliação. Muito bem, esse ponto eu destaco. Por quê? Aquilo que acontece no ambiente interno praticamente dita o ritmo do ambiente interno. O ambiente externo dita o ritmo. Por quê? Falei para vocês agora há pouco em momentos anteriores. Crises econômicas e sociais, inflação, instabilidade da moeda, variação no câmbio, conflitos, né? Aí disputa por terras, enfim, conflitos mundiais, guerras mesmo, conflitos civis, guerra civil, queda de produtos na bolsa de valores, extinção ou falta de matérias-primas, recursos, insumos para as fábricas, indústrias produzirem, fabricarem, enfim. Isso gera um clima de instabilidade, que é refletido no dia a dia das pessoas. Então, quando um recurso ele se torna escasso, por exemplo, isso vai fazer com que a empresa tenha que se reinventar, criar, inovar e buscar alternativas para suprir a falta daquele recurso. Se for uma matéria-prima, vamos tentar reinventar, vamos tentar fazer diferente, uma matéria-prima diferenciada, com outros requisitos, outros requintes, uma outra tecnologia, vamos produzir caseiro, vamos fazer diferenciado. Então, isso tudo traz um impacto para dentro da empresa. Quem avalia o clima da empresa? Comentamos até em momentos anteriores. Toda a gestão que compartilha essas informações e nós mesmos, quando participamos da pesquisa, estamos avaliando o clima da empresa. E quem avalia os resultados da pesquisa de clima é a gestão da organização. Quais setores devem fazer parte? Todos ou aqueles em que haja necessidade de fazer uma intervenção. A intervenção pode ser para sanar um problema, uma confusão, um conflito, ou para identificar pontos positivos que fazem com que aquele setor ou departamento tenha bons resultados, atinja os seus objetivos mais fácil e rapidamente do que os outros. Então eu tenho opções para fazer essa análise e avaliação. Existe distinção entre os níveis hierárquicos da administração na questão do clima organizacional? Existe na perspectiva do quê? Os gestores de nível médio, que são os gestores de departamento, marketing, RH, finanças, contabilidade, produção, qualidade, pesquisa e desenvolvimento, design, etc. São departamentos, né? São dentro de uma estrutura funcional da empresa, como nós vimos em momentos anteriores, e que tem os seus gestores específicos. Esses gestores, né, o departamento tem um clima próprio, né, que reflete e é refletido pela organização, ele reflete no todo, né, e recebe, né, muita influência do todo, de todos os departamentos juntos, influenciam isoladamente, e esse isolado também reflete no todo. Né? É uma via de mão dupla. Nesse caso, existe distinção. A distinção está no sentido de quem você trabalha, a sua equipe de trabalho no setor. De modo geral, todos os gestores, todos os níveis têm a mesma função, o mesmo comprometimento e deveriam ter o mesmo engajamento. Ou seja, o clima organizacional ele é reflexo das pessoas. Cada departamento consegue desenvolver o seu clima, consegue fazer a gestão do seu clima, mas os níveis, de maneira geral, é que devem, juntos com os resultados globais, totais, identificar as melhorias e potencialidades do clima como um todo para a empresa. Muito bem, chegamos ao fim de mais um encontro. Eu tenho certeza que você está cada vez mais conciliando as teorias com a prática das empresas. Acredito eu que você está levando isso para os seus colaboradores, no caso de ser um empreendedor, de ser um gestor, ou na empresa em que você é funcionário, colaborador, de maneira geral. Espero que você esteja compreendendo essa dinâmica que envolve clima e cultura organizacional, lembrando sempre que o clima é parte integrante da cultura da empresa. A cultura é determinada pela sua estrutura, pela sua gestão, que determina os caminhos a serem seguidos. O conjunto, o sistema de valores, crenças, atitudes, ritos, mitos, etc., que precisam ser colocados em práticas e compartilhados por todos. Nesse sentido, como vimos, já estamos discutindo cada vez mais, o clima é fundamental para manter o nível de excelência, de produtividade, de comprometimento, de engajamento e, principalmente, motivação das pessoas,
felicidade das pessoas, para que ninguém vá embora para casa com aquele desejo de não mais voltar. Para que ninguém volte para o seu lar, para a sua casa, com a vontade de mudar de emprego, de se transferir, porque já não mais se enquadra naquela cultura, porque o clima não mais possibilita e permite com que ele se desenvolva e dê o melhor de si. Coloque todos os seus esforços nas suas tarefas. Encerramos por aqui, pessoal, esse encontro e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá!